Efésios 3, 14 a 21. Você achou? Se achou, me acompanhe, por favor, na leitura. Ela diz assim, verso 14, Efésios 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, estamos diante da tua palavra. Palavra essa que é simplesmente fantástica. Nós estamos diante de um texto escrito há milênios. Milênios. Estamos lendo um texto antiquíssimo. E um texto que consegue falar profundamente aos nossos corações. É impossível isso ocorrer se não for a tua palavra. Pois sabemos que quando lemos documentos antigos, eles naturalmente são ultrapassados muitas vezes para os nossos dias. Talvez coisas que lemos na década passada já está muito ultrapassado. O que dizer de coisas escritas há milênios? Mas quando se trata da tua palavra, ela fala com uma força impressionante. Porque nada mais, nada menos é a tua palavra. E é por essa razão, por confiarmos que ela sim é a tua palavra, queremos rogar, fala profundamente conosco, Senhor. Auxilia-nos, instrui-nos, corrige-nos, admoesta-nos, exorta-nos, faz aquilo que te apraz. Porque todos que aqui se encontram estão aqui para escutar o que tu tens a falar, e não o que muitas vezes querem que seja falado. Portanto, fala. Fala, e como diria Samuel, fala que o teu servo ouve, que os teus verdadeiros servos ouçam a voz do seu Senhor e obedeça a sua gloriosa voz. Dá que sejamos fiéis ao santo texto, que o teu povo esteja com atenção, esteja bem atento, uma vez que a edificação passa pela compreensão, e que o teu Santo Espírito aplique em nós a tua palavra. Para a glória tua, alegria nossa em Cristo, assim te oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, eu não sei se está dando para todo mundo ler daí, mas eu uso, via de regra, um recurso do Data Show para que possa fazer com que você não se perca e, ao mesmo tempo, também para que você possa memorizar de maneira mais fácil aquilo que a gente está trabalhando. Então, eu uso, de vez em quando, eu jogo alguma coisa para lá. Você deve estar vendo o tema da minha meditação dessa noite com você. É exatamente o texto, ou melhor, o tema, o que você mais precisa. É uma pergunta para você, o que você mais precisa? Alguns dirão que o mais preciso é de dinheiro, especialmente agora, né? Crise econômica, uma situação difícil que temos enfrentado. E talvez você diga exatamente isso, eu preciso de dinheiro. Outros dirão, não, eu preciso é de saúde, tal coronavírus por aí. Outros dirão, pelo contrário, eu preciso é de oportunidade, eu preciso de poder, eu preciso de conhecimento, eu preciso talvez de amizades. São várias as coisas que nós podemos entender que precisamos, mas eu espero que você possa compreender que existem coisas mais necessárias e mais preciosas que você carece e que esse texto nos mostra. Certa vez eu escutei de alguém o seguinte relato. Ela estava falando e dizia assim: um dos maiores pesadelos de meus pais aconteceu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Eu, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe, estávamos viajando num daqueles roteiros do interior em que o ônibus para em todas as cidadezinhas da região. Foi quando numa destas paradas eu desci do ônibus sozinho e ninguém percebeu.
Como estávamos ocupando 3 bancos, meu pai pensou que eu estava com minha mãe e minha mãe pensou que eu estava com meu pai. E assim eles viajaram 20 a 30 quilômetros. Quando se deram conta de que eu não estava a bordo, fizeram o motorista voltar o mais rápido que podia, em meio aos lamentos, suspiros, lágrimas e palpitações de minha mãe. Ao chegarem, minha mãe contou que, ele disse assim, ao contrário do que eles tinham imaginado, eu não estava chorando. Estava até tranquilo demais, olhando as coisas ao meu redor, sem consciência alguma da gravidade do que estava acontecendo. Agora escute, porque essa foi a frase que me chamou a atenção e que me faz compartilhar com você essa historinha. Ele disse assim: eu estava perdido e nem sabia. Eu nem estava sentindo falta do Pai. Spurgeon, famoso pregador batista, certa vez ele disse o seguinte, ele disse assim, ele disse assim, não é a Bíblia que tem de ser mudada ou deturpada, mas nosso coração que precisa ser, você está aí? Transformado. Não é a Bíblia que precisa ser mudada ou deturpada. É o nosso coração que precisa ser transformado. E é nesse caminho que esse texto nos ensina. Só para você ficar mais por dentro aqui do que o texto diz. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo falou que Deus formou a igreja juntando 2 povos, judeus e gentios. E eles tinham diferenças culturais, étnicas, existia uma certa rixa, porque desde o Antigo Testamento Deus se relacionava com o seu povo, os judeus e Israel e os gentios não faziam parte dessa aliança. Um aqui, outro acolá, aqui Deus, por sua infinita graça e misericórdia, inseria no seu povo. Deus os juntou, fez um único povo, e maior dessa forma, o capítulo 2 nos mostra que maior era o que os unia do que aquilo que os separava. Maior era Cristo que estava unindo esse povo com as mais variadas diferenças que eles tinham. Agora, juntos, eles tinham que trabalhar, apesar de todas as diferenças, com um único propósito. Qual era? O de glorificar a Deus através da pregação fiel do Evangelho, bem como viverem uma vida digna da vocação em que eles foram chamados. Isso está no capítulo 4, verso número 1. Veja, segunda coisa que nos chama a atenção, para que a gente possa entrar no contexto aqui da passagem, é que Paulo está preso, ele estava com um pé na sepultura. Essa é uma das cartas que a gente chama de cartas da prisão. Ele estava preso e escreveu. Obviamente que alguém preso, ele tem necessidades físicas, materiais que são urgentes, porém ele pede por aquilo que tem implicação eterna. Verso 14 a 21 é uma oração. Paulo tinha necessidades, mas ele não pede pelas suas necessidades. Ele não olha para si, mas olha para o alto. Primeira coisa, se o nosso tema dessa noite é o que você mais precisa, a primeira coisa que eu quero dizer para você, o que você mais precisa é reconhecer que somos dependentes. Olhe para o texto, verso 14. Eu peço que você olhe para mim o tempo todo. Para mim não, para o texto. A gente acabou de ler o texto, aí você olha para mim. Mas vamos lá, porque é isso que faz com que a exposição seja extremamente interessante. E você vai mergulhando e fazendo assim, ó, vendo as belezas que o texto nos mostra. Então é isso, esse destrinchar de cada palavra de texto, isso nos ajuda muito a ficar mais por dentro e se interessar cada vez mais pelo que o texto está dizendo. O verso número 14 diz assim, me acompanhe. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A primeira coisa que a gente pergunta é que causa é essa que põe Paulo aqui de joelhos? O que é que leva ele a orar de joelhos? Antes mesmo de respondermos essa pergunta, eu queria que você observasse uma coisa. Eu gostaria de destacar que essa oração está sendo feita por Paulo, porque ele entende que todas as bênçãos espirituais, ela chega a nós, os homens, da parte do Pai. É por isso que ele ora, ele entende, todas as bênçãos que chegam a nós, vêm do alto. Então eu preciso orar entendendo essa grande verdade. Não é obra humana, é divina, não é produção dos homens, é produção dos céus. Ela vem do Pai, é por isso que nós oramos. E aí ele diz, esta causa, a meu ver, 2 coisas aqui estão em jogo, presta atenção. Primeiro, é que Deus o abençoe a cumprir o chamado de pregar o Evangelho. E é isso que fica claro a partir do capítulo 3, verso número 2. Joga os olhos lá comigo, verso 2, capítulo 3. Olha o que diz. Se é que tendes ouvido, está me acompanhando? Capítulo 3, verso 2. Se é que tendes
ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, olha o que ele diz, a mim confiada para vós outros. Verso 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada. Veja, esses pronomes possessivos aqui, me foi dada, a mim concedida, fui constituído, a mim confiada. Volto para o verso 8, ele diz, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, ele sabe do peso da responsabilidade de trazer essa mensagem e comunicar para as pessoas. E é essa razão, ou pelo menos eu penso, que essa é uma das razões pelas quais ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos aqui diante de Deus. Segunda coisa que é provável que ele está dizendo aqui, é que os irmãos não desanimassem em virtude das tribulações que Paulo passava, em virtude das dificuldades que eles passavam. Por isso eu chamo sua atenção para o verso 13. Olha o verso 13. Ele diz, portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Nunca é demais lembrar, Paulo estava preso quando escreveu a carta. Então o que o apóstolo está dizendo é mais ou menos o seguinte, ele está dizendo assim, não desanimem, que é a expressão aqui desfalecer, não desanimem, apesar das tribulações. Veja, eu não estou nem um pingo desanimado, inclusive estou preso aqui, mas eu não estou desanimado. Pelo contrário, Cátia, eu estou muito emotivado, Luiz, mesmo estando preso. E eu queria que isso sacudisse vocês, de tal maneira que seja quais forem as circunstâncias que vocês enfrentem na vida, o meu desejo é que vocês jamais desanimem, jamais desfaleçam. Então, por esta causa, eu me ponho de joelhos para que vocês não desfaleçam, desanimem na caminhada. E seja essa ou as duas coisas que ele está dizendo aqui. Agora, preste atenção numa coisa. A posição normal para uma oração de um judeu era colocar-se de pé. Ajoelhar-se, portanto, era incomum. Isso é muito comum entre nós. Né? Você vê muitos no meio evangélico, né, tendo essa postura de ajoelhar-se. Mas não era comum, era incomum. Essa postura ela era usada em ocasiões especiais ou em circunstâncias excepcionais. Por exemplo, Lucas capítulo 22, verso 41, Jesus está no Getsêmani e ele se ajoelha. Atos capítulo 7, verso 60, Estevão está sendo apedrejado e naquele momento ele se ajoelha. Eram ocasiões especiais e para Paulo orar para que Deus abençoasse no cumprimento do seu chamado, assim como para que os irmãos não desanimassem em meio às dificuldades que eles enfrentariam, esse é um momento especial. É uma ocasião oportuna em que Paulo entende isso requer que eu esteja de joelhos orando ao Senhor. Isso é uma situação especial. Pule para o verso número 14, parte final, que ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ah, irmãos, a ideia de Deus como Pai é essencial aqui. Por quê? Porque você não está orando para qualquer um. Você está orando ao Pai. Isso é importante porque um Pai é aquele a quem você tem acesso. Nós temos acesso ao Pai. A essência de muitos deuses daquela época é que eles eram inacessíveis. Não é possível acessar a divindade. Mas o Senhor é o Deus melhor. Ele é o Pai. E essas pessoas sabiam muito bem o que era um pai. Era ter acesso a alguém que estava ali disposto a auxiliá-lo na caminhada, auxiliá-lo nas suas necessidades. Eu tenho a primeira lição para que você possa vir junto comigo entender. Isso é especial demais. A primeira lição é: transmita, pai, uma boa concepção de pai para seus filhos. Sabe por quê? Porque a concepção de pai mais direta que eles terão será que você dará. A concepção de pai mais direta que seus filhos terão será que você dará. É a tremenda responsabilidade do pai humano ser tão bom como o pai divino. A maneira que você se expressa como pai vai ser o modelo pelo qual ele vai tirar o pai divino também. Veja que responsabilidade, que peso repousa sobre os nossos ombros. Portanto, transmita um bom modelo de pai verbalmente e com a própria vida como um modelo. Seja um exemplo de pai com a boca e com a vida. E aqui a segunda lição que eu queria que você entendesse é que, não sei se dá para você ver lá
Mas dizer a você que é filho, respeite e obedeça a vossos pais. Sabe por que eu quero extrair uma lição também aqui para você? Que é filho, escute, lá no Oriente o pai é o governante da família. A quem se espera dos filhos, não importa a idade que eles tenham. O cão já está se levantando, né? É. Olha só, vamos embora, presta atenção. Meus irmãos, o pai era aquele que esperava respeito dos seus filhos, independente da idade que eles tivessem. Prestem respeito e obediência a vossos pais, independente da idade que você tenha. É por isso que seu pai, mesmo na idade avançada, junto com a sua idade avançada, ainda diz: meu filho, meu pequeno. Às vezes é na estatura, mas na idade já avançou um bocado. Então, pode ser mais ou menos assim: Deus é riquíssimo em poder, nós podemos ser abençoados com poder. Deus é riquíssimo, por exemplo, ou Deus tem uma fortuna de sabedoria, então Deus pode nos enriquecer com sabedoria. Deus é infinito em conhecimento, Deus é infinito em amor, e nós podemos rogar e sermos abençoados com muito conhecimento e com muito amor da parte de Deus, e melhor dizendo, vale para todos os outros atributos que, como diria um teólogo chamado Charles Hodge, todos os atributos faz de Deus glorioso. Deus é pleno em glória, Ele é o possuidor e o dispenseiro de todas as glórias e benefícios celestiais. Ele é uma fonte inesgotável de glória, nele há sempre mais, nunca para, nunca se esgota, nunca está em falta. E é por saber disso que Paulo faz essa oração, porque ele sabe que Deus é o dono dos troços, e é Deus que tem tudo em suas mãos. E qual é a bênção pela qual Paulo pede? Veja verso 16. O que é que ele pede? Verso 16, parte B. Olha o que ele diz: vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Lembre disso, Paulo estava preso. E todavia ele não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias em relação a si mesmo ou em relação aos outros. Presta atenção nisso, que é uma coisa muito interessante aqui. Ele ora pedindo poder. Não é isso que tem aí? Ele não pede alívio dos problemas, o que é lícito, importante deixar claro. Mas ele pede poder para enfrentar essas dificuldades que ele está enfrentando. Nota uma coisa interessante. Essa palavra está no passivo, essa expressão está no passivo. Veja, sejais fortalecidos. Logo escute, não nos fortalecemos a nós mesmos, mas temos sido fortalecidos. É de fora para dentro. Nós precisamos ser fortalecidos com poder. Sabe por quê? Porque você é fraco, eu sou fraco também. Nós somos fracos, porque a grande verdade é que você e eu dependemos do poder que vem do alto. Essa é a grande verdade. Aqui temos mais uma coisa interessante. Paulo pede por poder. A gente já falou nisso, mas é interessante a palavra poder aqui. É uma palavra chamada dunamis. Não sei se você já escutou falar sobre ela. Deus, ele pede para que Deus conceda de seu infinito estoque de poder, que eles sejam fortalecidos com dunamis. Essa foi a palavra que Jesus usou para prometer a descida do Espírito Santo lá. Lembra Atos capítulo 1, verso 8? Mas recebereis dunamis, poder. E foi uma realidade para aqueles crentes lá no dia de Pentecostes. Quando o Espírito caiu sobre eles, eles ficaram cheios de dunamis, cheios de poder, para eles poderem enfrentar a força do mal. E todo e qualquer conflito que possivelmente eles encontrariam ali pela frente. Por isso que é muito interessante aqui. Dunamis é de onde vem a nossa palavra dinamite. É de dunamis que vem dinamite. Se você e eu personificássemos uma dinamite, digamos que uma dinamite fosse uma pessoa, dificilmente nós pensaríamos que ela teria medo da rocha ou desses montes que ela vai para explodir. Sabe por quê? A dinamite não tem medo porque tem uma força maior do que qualquer barreira que ela possa enfrentar. Você não vê a dinamite assim, nossa, roendo as unhas para poder destruir uma rocha. Ela vai explodir. A oração de Paulo é para que os efésios possam ser equipados com dunamis,
que os habilite a ficar firmes em Cristo e a enfrentar qualquer obstáculo, rocha, montanha que eles tenham pela frente, inclusive a morte. Eles precisam de dunamis para viver e para trabalhar para o Senhor Jesus. Eu quero extrair mais uma lição aqui, a nossa terceira da noite. A terceira lição é dizer para você que é na força do Senhor que nós encontramos ânimo para prosseguir. Lembra daqueles momentos em que Deus, pela sua palavra, através de um pregador, de um amigo, de um irmão em Cristo, de uma música, por exemplo, de um sermão, da leitura da sua palavra, de uma pregação, você se sente revigorado por Deus, disposto a enfrentar os mais variados obstáculos e dificuldades que a vida nos impõe. Este fortalecimento aqui interior é uma ação de Deus em nossa mente e em nosso coração, nos firmando em suas verdades, a fim de ficarmos uma vez mais prontos para enfrentarmos as dificuldades da vida, cumprir os nossos deveres, resistir às tentações, suportar as perseguições, etc, etc, etc. E todas as coisas que você pode inserir. Me permita mais uma lição e eu espero que isso seja uma verdade na sua e na minha vida. A lição 4 é dizer para você: ore por irmãos que estão fracos na fé. Ore para que Deus conceda força a eles. Alguns irmãos estão desanimados por causa de dívidas. Alguns irmãos estão desanimados por conta de doenças. Alguns irmãos estão em dificuldades por causa do luto. Alguns irmãos estão em dificuldades porque estão enfrentando dificuldades, problemas na família, no relacionamento conjugal, com filhos. Algumas pessoas estão desanimadas porque estão enfrentando problemas de relacionamentos, perseguição no trabalho, bullying na escola e tantas outras coisas. Ore pelas pessoas, ore por elas. Não deixe de orar por elas. Isso ocorre, veja, verso número 16, na parte final. Isso ocorre a coisa do ser fortalecido. Verso número 16, na parte final, ele diz assim, ó. Isso ocorre mediante o seu espírito no homem interior. Ele, o Espírito Santo, é o meio pelo qual você e eu recebemos força do alto. Agora ele diz aqui, ó, homem interior. O que seria o homem interior? Na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, ele deixa claro o que é isso. Capítulo 4, verso 16, ele disse assim, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Portanto, o homem interior seria talvez a nossa alma ou a nossa vida espiritual, talvez a vida espiritual e todas as coisas relacionadas a Deus, as coisas celestiais, é que envolve o meu homem interior. Por exemplo, eu sou filho de Deus, justificado por Jesus Cristo, unido a Jesus Cristo pelo seu Santo Espírito. É esse ser que é chamado de nova criatura, esse ser é o homem interior. O homem exterior seria exatamente o meu corpo físico, minha vida, minha realidade e tudo que me cerca. Ele está dizendo, eu recebo força do Espírito que me relembra destas preciosas verdades. Tem consolo maior de que quando você está enfrentando um momento delicadíssimo na vida, o Espírito Santo lhe relembra, em momentos assim, ó, como nós estamos aqui meditando, você é meu filho, olha, eu cuido daqueles que são meus, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas coisas vão trazendo força, vão dando energia para que você possa ser revigorado e a partir de então volte a enfrentar os desafios que você está enfrentando. Qual é o nosso tema? O que você mais precisa? Primeiro, nós precisamos reconhecer a nossa dependência. E como nós estamos no dia da Reforma Protestante, que é hoje, dia 31 de outubro, nós vemos que isso aqui é só a graça de Deus. É Deus derramando graça para que você continue. Você sabia disso? Que você não desistiu da caminhada, que você não ficou no meio do caminho, porque só a graça de Deus sobre a sua vida. Verso 14 a 16, só a graça, que foi um dos lemas da Reforma Protestante, sola gratia, só a graça de Deus sobre a nossa vida. Só que do verso de número 17 temos mais uma coisa, e é o segundo ponto dessa noite. O que você mais precisa, além de reconhecer a sua dependência, você precisa entender que necessita de uma pessoa. Isso é o que na Reforma foi chamada de solus Christus.
e também sola fide, porque ele vai dizer aqui que é somente pela fé. Vamos junto, verso número 17, olha o que ele diz. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Primeira coisa que o texto está nos mostrando é que cada verdadeiro cristão, ele é habitado por Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ele já disse isso no verso número 16. E é importante porque havia duas palavras utilizadas para essa expressão aqui, habitar. Duas palavras eram utilizadas. Uma delas é uma palavra chamada paroikel e a outra era katoikel. Por que eu estou dizendo essas duas coisas? Precisa você saber de grego? Não, é só para que você faça a distinção e entenda o que ele está tentando nos informar. A primeira delas, que é a paroikel, quer dizer habitar como estrangeiro. Era utilizada para pessoas que estavam peregrinando. Um viajante, por exemplo, que estava morando longe de casa e estava habitando em uma casa de maneira temporária, não estava na sua terra natal. Por outro lado, a segunda palavra, que era katoikel, era usado no sentido de habitação permanente, em contraste com a habitação temporária. A habitação do dono da casa em seu próprio lar, em contraste com aquele que está viajando, indo de lá em lá, de local em local, de canto em canto. O saudoso Russell Shedd, ele certa vez disse uma coisa sobre kaitoikel, que é essa outra, katoikel, essa outra expressão. Ele disse assim, abre aspas, essa palavra significa tomar conta de toda a casa. Ele é o dono. Escute, ele pode fazer a limpeza nas despensas se quiser, mudar a mobília se quiser, jogar fora o que quiser. Ele é o dono da casa. Quando Deus sacode a casa assim, mexe em uma peça, muda a coisa de lugar, você fica meio chateado, não fica? Mas quem é o dono da casa? Quando ele mexe com a gente assim, acontece muito, especialmente as mulheres, né? Quando muda alguma coisa que não gosta, ou a gente mesmo, mudou alguma coisa no guarda-roupa, nas coisas que você gosta de deixar bem arrumadinha ali, alguém mexeu, você fica... Ele está dizendo aqui, quem é o dono da casa? Ele tem toda a liberdade de mexer, de mudar a mobília, de botar para um canto, fazer uma limpeza, inclusive jogar fora o que não presta. É isso que ele faz. Sabe por quê? Porque ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. A palavra katoikel também tem um sentido de sentir-se bem ou sentir-se em casa. Olha que coisa linda. Cristo sente-se em casa no coração do verdadeiro cristão. Estou em casa. Essa é a sensação. O coração do crente é o lugar da habitação de Cristo, no qual ele está presente para, além de outras coisas, reinar. Então, a oração de Paulo é que Cristo habite plenamente no nosso coração, que não exista nenhuma área que não seja ocupada pela presença de Cristo. Então imagine, se você fosse uma casa, imagina você como uma casa. Se fôssemos uma casa, o que Paulo está dizendo aqui é que não haja ambiente em que Cristo não esteja, que ele ocupe o quarto dos seus relacionamentos, que ele ocupe a sala dos seus negócios, que ele ocupe a cozinha da sua vida amorosa, mas que não haja nenhuma área da sua vida onde Cristo não habite com a sua ação santificadora, purificadora, renovadora, que ele tome conta de tudo, absolutamente tudo. De que forma isso acontece? Olha o texto do verso 17. Olha o que ele diz. E assim habite Cristo no vosso coração. Como é que é? Pela fé. É pela fé. Quanto mais nós conhecemos o Evangelho, quanto mais nós entendemos a Deus e o que Ele fez por nós em Jesus Cristo, e mais confiamos nas promessas de Deus, mais vamos abrindo mão de nós mesmos, renunciando à nossa autonomia, à nossa independência e dizendo mais ou menos assim, a minha vida é tua, Senhor, toma conta de mim e me envolve em teus braços. Toma conta de mim. Sou teu, Senhor, toda a residência. É entregar tudo a Ele e viver em todas as áreas da maneira que Ele deseja, com integridade, com verdade, com justiça, com paz, com bondade, com misericórdia, com graça, com amor, sem que Cristo habite neles e sem que Cristo habite em você e em mim. Nós seremos impotentes para esse tipo de trabalho, para essa função. Agora presta atenção numa coisa importantíssima na discussão aqui.
Note que o propósito de toda doutrina, de todo ensino, o valor de toda instrução é exatamente esse: é levar-nos à pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. É nos levar a Ele à medida que nós vamos pensando. Agora presta atenção, parte B do verso número 17, o propósito imediato de você ser fortalecido, que diz no verso 16, o propósito da habitação, verso 17, está declarado aqui, ó, parte B do verso 17, olha o que ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, o que Paulo está dizendo é: eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos, sabe para quê? Para amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, especialmente por causa das diferenças que eles tinham lá, capítulo 2, verso 11 a 22. O amor seja a marca sobremodo excelente desse povo. Lembra que o primeiro fruto que aparece lá em Gálatas, capítulo número 5, sabe qual é? Mas os frutos do Espírito é? A primeira palavra é amor. E aí, é exatamente isso. Esse é o resultado de um Cristo que habita no nosso coração pela fé. É uma vida de amor. Aí ele traz duas metáforas, veja, verso número 17, que é linda, são lindas aqui, para expressar qual a profundidade que devemos ter nesse amor. Uma ele extrai do ramo da botânica, está aí, arraigados, que seria uma árvore. E outra ele extrai da engenharia, que é alicerçados. A pergunta que surge é: o que uma árvore e um edifício eles têm em comum? Uma coisa: a árvore ela está de pé porque tem raízes que a sustenta. E o edifício só está de pé porque ele tem um alicerce que o sustenta. Portanto, as duas figuras estão falando de firmeza e solidez. Profundidade em contraste com superficialidade. Nós devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos como um edifício. O amor deve ser o solo no qual a vida deve ser nossa plantada. O amor deve ser o fundamento em que a sua vida deve ser edificada. Lembre-se, raízes profundas são indispensáveis para uma árvore bem nutrida e estável. Lembre-se, a parte mais importante, talvez engenheiros que aqui se encontram, a parte mais importante, quem sabe no edifício, é a sua fundação. Se ele não cresce com solidez para baixo, ele não pode crescer com segurança para cima. Não se pode levantar um edifício sem alicerces profundos. Portanto, nos dois casos, escute, porque essa é a beleza da coisa. Temos uma causa invisível da boa nutrição e da estabilidade. Você vê as raízes da árvore, dificilmente elas estão invisíveis, escondidas. Você vê o alicerce de um edifício, dificilmente eles estão escondidos. Assim é que ocorre comigo e com você. Uma vida frutífera e sólida tem como a causa invisível o amor a Deus e o amor ao próximo. Você não pega na emoção. Você diz assim: fulano está emocionado, deixa eu pegar a emoção aqui. Você não pega na emoção. Emoção não é tangível, não é concreto, mas ela é vista nas lágrimas que descem dos olhos. Você não pega no amor, mas ele é visto nas ações. Quinta lição: as tempestades da vida provam se as nossas raízes e a fundação da nossa vida são profundas. Irmãos, o que estamos fazendo para o crescimento de nossas raízes e o bom alicerce da nossa vida? As tempestades haverão de revelar força das nossas raízes, a força das nossas edificações. Eu não sei se você lembra, mas Jesus contou uma história sobre dois construtores, ressaltando que um deles não edificou sobre alicerces profundos. Lembra? Mateus capítulo 7, ele disse assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras, essas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os ventos, os rios, melhor, sopraram os ventos e deram com ímpeto com aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. E lá
lá adiante ele diz, e outro edificou sua casa sobre a areia, mesma coisa, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E o que é que aconteceu? Ela desabou, foi grande a sua ruína. Essa é a mesma coisa que acontece comigo e com você. À medida que você não tem raízes profundas, nem edifica-se em algo realmente sólido, quando vem as tempestades, você rui. Você cai como uma árvore que não tem profundidade nas raízes. Por isso é importante o que você está fazendo aqui nessa noite. Sabe o que está fazendo? À medida que eu e você meditamos na palavra de Deus, é como se as raízes fossem se aprofundando cada vez mais. À medida que nós meditamos num momento como esse, na palavra de Deus, é como se fosse posto diante de nós, ou debaixo dos nossos pés, um sólido edifício, ou um sólido fundamento, para que você não possa ruir e desabar quando o vento bater. Sabe por quê? Porque as tempestades revelarão a força das raízes e a profundidade dos alicerces. E o amor a Deus e ao próximo é fundamental para isso. O que é que você mais precisa? Primeiro, entender que você, ou reconhecer que você é dependente. Segundo lugar, verso 17, é entender que você necessita de uma pessoa, só Cristo, por meio da fé. Terceiro lugar, você precisa compreender e experimentar do seu amor. Isso aqui a gente vai entendendo só pela Escritura. Veja verso 18, olha que coisa interessante. Este amor, por sua vez, ele é necessário, verso 18, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Nós temos uma coisa interessantíssima aqui nessa parte inicial, Rafinha. Verso 18, parte A, olha o que diz. A fim de poder compreender com todos os santos. Veja o conhecimento do amor de Cristo, o conhecimento do Evangelho, do plano das grandes coisas que Deus tem para o seu povo, não é compreendido isoladamente. Olha que coisa interessante. Ele não é entendido sozinho, em casa, individualmente. Veja o que o texto está dizendo, é com todos os santos, com todos os santos. Sabe o que isso quer dizer? É na igreja, é em comunidade. Óbvio que nós podemos compreender alguma coisa de Deus, algo de Deus sozinhos, mas não é o propósito de Deus, nem tampouco é a melhor forma que Deus estabeleceu para que nós aprendêssemos acerca dele. Sabe por quê? Porque sozinho você fica limitado, porque sozinho você não tem comunhão, sozinho ou a sua ausência na igreja é um obstáculo à compreensão do amor de Cristo e das coisas relacionadas a Deus. Você está limitado, a sua experiência que também é limitada. Você vai compartilhar com quem? Você consigo mesmo? Sua experiência é limitada. Todos juntos vamos aprender uns com os outros, homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres, conhecidos e anônimos. Juntos aprendemos como Deus tem cuidado do seu povo, como Deus tem dirigido, como Deus tem orientado, como Deus tem amado a cada um. Quantas vezes nós fomos edificados com alguém que compartilhou conosco algo que Deus fez, com uma intervenção divina, e nós fomos grandemente edificados. Sabe por quê? Porque essa é a maneira como Deus tem abençoado o seu povo ao longo da história. É junto, é todo mundo junto e misturado, hashtag. Todo mundo junto. Por isso que foi um dano a pandemia nesse aspecto, porque nós perdemos uma das coisas fundamentais na caminhada cristã, a comunhão. Aprendemos uns com os outros das maravilhas que Deus tem feito na vida nossa. Por isso, 2 pontos, ser desigrejado é um erro, é um pecado. Se não for nessa igreja, vá para uma igreja, mas não fique desigrejado, porque o que Deus estabeleceu é para que juntos estejamos, olha a finalidade de juntos. Olha o que ele diz, parte B do verso número 18. Olha a finalidade aí, para que juntos possamos poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Essas dimensões têm sido interpretadas das mais variadas formas. Primeiro, vou estabelecer 3 aqui. Os antigos pais da igreja, eles entendiam que era a cruz. Então eles entendiam assim, os braços da cruz, ali na horizontal,
revela que o amor de Deus se estende às extremidades da terra. De uma ponta a outra da terra, o amor de Deus, ele se estende. A trave vertical da cruz, ela expressa o amor de Cristo que vem do mais alto céu e desce ao mais profundo abismo. Desse modo, eles diziam, escute, não haveria lugar longe demais, alto demais, baixo demais que o amor de Cristo não possa atingir. Esse era o entendimento dos pais da igreja. Segunda possibilidade de entendimento é que outros apresentam um significado particular para cada parte dessa dimensão. Por exemplo, a largura. Qual é a largura do evangelho? Aí eles dizem, é largo o suficiente para incluir todas as pessoas, de toda tribo, língua, povo e nação. O evangelho é tão largo que não exclui nenhuma etnia. Num segundo aspecto, o comprimento, alguns dizem assim, ele começa no Éden e termina quando o reino foi entregue ao Pai. E a altura, ele vem do mais alto céu e vai para o mais baixo inferno. E a profundidade, eles dizem, chega aos piores pecadores. Não há pecador nem rebelde que não possa ser incluído no plano de salvação divino. Eu penso que a terceira interpretação é a melhor. Embora eu concordo com o que eles estão dizendo aqui. A terceira interpretação dessas dimensões, eu acho que é o seguinte. Trata-se do esforço do apóstolo para expressar a imensidão e perfeição do amor de Cristo por nós, do amor de Deus. É como se ele dissesse mais ou menos assim, quando vocês conhecerem a mensagem do evangelho, qualquer que seja a direção que os olhos de vocês contemplem, qualquer que seja a direção que os vossos olhos olhem, eles enxergarão clara e exageradamente o amor de Cristo por você. Eu acho que é por aí. Mas se a gente pudesse usar as três e fazer um único entendimento, eu penso que seria mais ou menos assim. E fica bacana, presta atenção. Mais ou menos assim, ó. Quando você olhar e conhecer o evangelho, você vai enxergar, os seus olhos verão como exageradamente o amor de Cristo é derramado sobre nós. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo é suficientemente largo para abarcar toda a humanidade. É suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador mais miserável que esteja lá no pó. E é suficientemente alto para levá-lo ao céu. E para onde você olha quando você tenta compreender essas coisas? Tudo você enxerga lá na tão horrenda cruz. É lá que temos a resposta para todas as coisas. Uma última coisinha aqui do verso número 18. Veja, ele diz uma palavra interessante aqui. Ele diz assim, ó. Poderdes, a fim de poderdes compreender. Compreender aqui é uma palavra muito interessante. É dizer, o significado dela é obter, tomar ou tornar próprio, dominar ao ponto de incorporar como seu, tomar para si. Então é mais ou menos assim, ó. Compreendeu? A fim de poderdes incorporar como seu. Agora preste atenção no que ele está tentando nos dizer. Compreender, então está dizendo mais ou menos assim. A fim de que você possa compreender que aquilo que Jesus fez foi por mim. Foi por mim. Toma para si. Eu, que sou um pecador perdido. Eu, que não tenho como me salvar pelos meus próprios esforços. Eu sou um pecador que com um único pecado eu já seria condenado. É só lembrar de Adão e Eva, foi só um pecado que colocou eles para fora do paraíso. Eu tenho mais do que um pecado, porém desde a eternidade o Deus que me escolheu enviou o seu Filho perfeito sem pecado. Ele enviou para morrer por mim, esse imperfeito, esse pecador que um dia Deus pensou e no tempo e no espaço fez com que a mensagem do evangelho pudesse ser pregada a mim e o seu Santo Espírito convencer-me do pecado, da justiça, do juízo. Eu sei de bilhões de pessoas que têm espalhadas por esse mundo. Eu também sei que já passaram inúmeras gerações desde que Paulo escreveu o que escreveu. Ele pensou em mim sabendo muito bem quem eu sou e eu também sei quem eu sou. Você sabe quem você é, você sabe muito bem quem você é. E apesar
apesar de mim ainda me aceitou, apesar de mim ele me amou, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, ele me amou, ele se derramou por mim, ele morreu por mim. Meu irmão, eu digo mais ou menos assim quando eu penso nessas coisas: nossa, quando eu paro, onde eu olho, para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, na história da minha vida, eu vejo o amor de Deus. É muito amor, quanto amor ele derramou sobre a minha vida. E aí eu não posso me esquecer do que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, disse. Ele disse que Deus derramou do seu amor por meio de Jesus Cristo, e que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Ele pensou em mim, ele me alcançou, e ele diz assim: nada me separa de você. Ao longo de toda a história da minha vida. E ele continua, salto para o verso 19. E conheci o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele ora para que você entenda o que não pode ser entendido. Veja a brincadeira de Paulo aqui. Você viu? Olha o que ele diz: excede todo entendimento. Como é isso, Paulo? É um quadrado redondo? É um triângulo quadrado? O que você está querendo dizer aqui? Você disse que é para a gente entender, depois disse que para não entender. Calma. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos parecido com as estrelas do céu e a areia do mar. Presta atenção. Eu sei que existe. Elas são reais. Mas é impossível contá-las. Sabe por quê? Porque elas ultrapassam e muito o meu entendimento. Porque um coração e uma mente finita é incapaz de compreender e conhecer plenamente a mente finita, ou melhor, a mente infinita, ou o amor infinito, porque é largo demais, comprido demais, profundo demais, alto demais para a nossa mente finita. Nós conhecemos em parte, mas não por completo. No entanto, esse conhecer aqui traz a ideia de algo experimental. Veja que no verso 18 ele já dava mais essa concepção. Toma para si, desfrute desse amor. A palavrinha que ele também usa aqui tem a ideia de conhecer experimentalmente, quando ele diz assim, e conhecer. A palavra conhecer aqui não é só no entendimento que a gente tem de prazer, meu nome é Valco, o seu é? Não, não é. Conhecer é mais profundo aqui, é relacionamento. Ele está dizendo assim, e você vai ter a experiência. Verso de número 19, a experiência e experimentar o amor de Cristo. Eu não sei se você já escutou sobre ele, mas certa vez li a história de um homem chamado Blaise Pascal. Ele era um matemático, escritor, físico, filósofo e teólogo francês do século de número 17. Era um homem muito temente a Deus. Quando ele morreu, descobriram, escrito dentro do seu paletó, gravado assim numa tira de couro, uma experiência que ele teve numa determinada noite. Conta, ninguém sabe o que ocorreu lá, mas na tirinha de couro tinha as seguintes palavras. Ele disse assim, à meia-noite, fogo, glória, coisas que eu não sei como explicar. Alguma coisa aconteceu com aquele homem da mente brilhante, que nós não sabemos o que foi. São determinadas experiências com Deus que desfrutamos, não apenas intelectualmente acerca do amor de Deus, mas experimentalmente. Porque uma coisa é você conhecer intelectualmente, outra é você ter a experiência disso. Uma coisa é você escutar, eu te amo, outra coisa é você se sentir amado. O cristianismo é algo que mexe conosco, o cristianismo é algo que nos toca. O cristianismo é algo que nos move, o cristianismo é algo que nos transforma, o cristianismo é algo que nos emociona. Quando a gente lembra do que Deus fez por nós. Pedro, ele vai na linha do que eu estou querendo dizer aqui. Pedro certa vez escreveu assim, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Pergunta, o que é uma alegria indizível? O que é uma alegria indizível? É uma alegria que desafia as palavras.
elas não conseguem ser expressas. É algo inexprimível, é algo indescritível. Paulo ora para que conheçamos e experimentemos do amor de Cristo por nós. Só que ele diz mais. Olha a parte B do verso 19. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui a mente explode. O que seria a plenitude de Deus? Escute, vamos no caminho. Ao conhecermos intelectualmente e por experiência o amor de Deus, consequentemente seremos tomados de toda a plenitude de Deus. A pergunta é: quem é a plenitude de Deus? Em quem Deus se revelou de maneira plena? A resposta que é dada aqui em Efésios e especialmente em Colossenses é exatamente, a resposta é Jesus Cristo. Ele é a plenitude de Deus. Ele se revelou de forma plena, Deus se revelou de forma plena em Jesus Cristo. E ele veio habitar de maneira plena em seu povo. A pergunta que surge é, a gente escuta muitas pessoas dizendo: eu tenho Deus, eu sou de Deus, eu amo Jesus, e por aí vai, fala tantas coisas. Mas a pergunta é, como eu sei de maneira concreta, tangível, que eu posso enxergar quais são os efeitos dessa habitação em mim? Como é que eu sei que esse Cristo habita em mim? Quais são as consequências, os efeitos dessa habitação? Eu penso que ele vai discorrendo mais adiante. Salte comigo para o capítulo 4, por exemplo. Capítulo 4, verso 1. Rapidinho, vamos lá. Capítulo 4, verso 1, olha o que ele diz. Olha só. O que ele diz é mais ou menos o seguinte aqui, ó. A minha vida será uma manifestação daquilo que está dentro. É quase aquilo que Jesus falou. A boca fala aquilo que o coração está cheio. O que está dentro sai. O que está dentro vai sair, vai transbordar. Então, capítulo 4, verso 1, ele vai falar exatamente das questões práticas. Salta lá, verso 1, olha o que ele diz. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Aí olha o que ele diz. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Verso 2, com toda humildade e mansidão. Lembra que Jesus disse: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Mas continua, ele diz: com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Estou no verso 17, saltei, tá? Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis. Basicamente é mais ou menos isso aqui, ó. Você fala para as pessoas, você fala do amor de Deus, você fala da graça de Deus, da misericórdia de Jesus Cristo, você fala, eles escutam, mas continuam insensíveis. É isso que ele está dizendo aqui. Continue no verso 19. Se entregaram, olha o que leva à insensibilidade. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É quase que aquele ditado que a gente aprendia com a nossa mãe. Você aprendeu com seus parceiros. Aqui em casa não. Não era assim que a gente escutava? Se você está agindo assim, não foi com Cristo que você aprendeu não, viu? Seus parceiros lá da rua. Não foi com Cristo. Continue, verso 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Se é que você realmente está sendo habitado por ele. Veja, verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Aí olha as características: em justiça e retidão procedentes da verdade. Observe mais ainda a parte prática de alguém que é habitado por Jesus. Estou no verso 25, olha o que ele diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um porque a mentira não combina com Jesus. A verdade combina. Verso número 25, ele ainda diz, 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, o interno não pode destoar do externo. Mas vamos mais, verso número
29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que Cristo faz, você faz também. Por quê? Porque Ele habita em você. Se Ele habita em você, isso transborda para as suas ações. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, com oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, Paulo está falando que o Cristo que habita em nós nos leva a uma vida de unidade, uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de pureza, que os atributos de Deus sejam evidenciados na vida que eu vivo. É isso que ele está dizendo, da vida que é habitada por Jesus. Que Cristo apareça cada vez mais em nós no dia a dia. A lição que obviamente surge é exatamente essa. Você consegue identificar estas coisas na sua vida? Você consegue identificar essas coisas na sua vida? Jesus habita em você mesmo. São essas coisas que ele está dizendo que são evidências da habitação dele. Eu estou dizendo uma coisa que não é perfeição, porque você não é perfeito, nem eu, e nem seremos nessa vida, mas é uma vida marcada por estas coisas, por verdade, por justiça, por palavras agradáveis, por perdão, por imitação de Jesus. É por isso que nós precisamos ser fortalecidos com o poder de Deus. Josemar Bessa certa vez disse assim, um teólogo congregacional, escuta, ele disse: não é sobre se tornar uma versão melhor de você, é sobre se tornar mais semelhante a Cristo. Você já viu, né? Seja a sua melhor versão. Não é sobre sua melhor versão, é sobre ser semelhante a Jesus, porque Ele é a melhor versão. E aí, certa vez, Steven Lawson, teólogo americano, disse assim, se Jesus não te mudou, então o Jesus que você conheceu não foi o Jesus da Bíblia. Você conheceu qualquer outra coisa, mas não da Bíblia. Porque o Jesus da Escritura muda-nos, transforma-nos, muda o nosso rumo, muda a nossa vida. O que você mais precisa reconhecer a sua dependência é a graça de Deus. Que você mais precisa entender que você necessita de uma pessoa, só Cristo por meio da fé. Que você mais precisa compreender e experimentar do seu amor, verso número 18 a 19, e vemos isso pela Escritura. Quarto e penúltimo lugar, e a gente já caminha para encerrar. Você precisa saber que somos meros instrumentos, e isso para a glória de Deus. Veja verso 20, olha como ele está terminando. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deixa eu dizer só duas coisas nisso aqui, porque o meu tempo já foi. Infinitamente mais, são duas expressões aqui muito interessantes. É uma chamada uper e a outra é perisseu. O que isso quer dizer? São duas palavras gregas que são utilizadas para intensificação. Você, quando queria intensificar algo, você usava essas palavrinhas. Que essa palavra uper é que vem a nossa palavra hipérbole. Upérbole, hipérbole. É de onde vem a nossa figura do exagero. Ela significa abundar além da medida, abundar excessivamente, transbordar em excesso. Por isso que a nossa tradução fez assim, infinito. Infinitamente mais. Ou seja, não há como o pensamento e a imaginação do homem conceber. Vai mais. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus e os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. Aqueles que têm Cristo habitando em si, estão arraigados e alicerçados, desfrutam intelectualmente com a experiência dele, foram tomados plenamente por ele, farão pedidos que agradarão ao Pai e Ele fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sétima lição, ore, porque Deus escuta e responde às nossas orações e pode fazer muito mais do que pedimos. Mas deixa eu dizer uma coisa linda, que é o final do verso 20.
Olha o que ele diz lá, o finalzinho. Ele diz assim, ó, conforme o seu poder que opera em nós. O que há de lindo aqui é que conforme o seu poder, ele está dizendo aqui, conforme o seu poder, ele opera. A palavra opera aqui é uma palavra chamada energel. De onde vem a nossa palavra energia? Olha o que ele está dizendo. Um dos significados da palavra energel é ser eficaz. Presta atenção no que ele está dizendo. Conforme o seu poder que nos faz eficazes, que nos energiza. A lição de número 8 e última é dizer para você que somos tão somente instrumentos em suas mãos. Sabe por quê? Porque é Ele que nos energiza. É Ele que nos energiza. Ele é a nossa energia. Sabe o que é a bronca? É que você tira a tomada, ou o garfo, né, da tomada. Às vezes a semana inteira. Você não está ligado na energia, na fonte que lhe dá energia. Não esteja desligado da fonte. Ele é quem lhe energiza. Teoria da psicologia chamada de logoterapia. Ela fala sobre o sentido da vida. É você viver por um sentido. Veja o que diz, verso 21. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Nós temos 3 coisas interessantes aqui, e a gente encerra. A primeira delas, de quem é a glória? Presta atenção nos artigos bem definidos, verso 21. A Ele seja a glória. O que ele está dizendo para mim e para você? É que nenhum outro pode ser, ou a nenhum outro pode ser atribuída a glória que lhe é devida. A ninguém. Só a Ele. Por isso que um dos lemas da reforma foi só a Deus glória. Porque só a Ele pertence toda a glória. Segunda coisa é que nós somos instrumentos dessa glória. Quais são os instrumentos dessa glória? Está aí, verso número 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Escute, a glória de Deus no passado, como agora e no futuro, vem por meio da igreja. Porque a igreja age como instrumento divino, depois de Jesus, na revelação da glória, na majestade de Deus, da beleza de Deus. A igreja espera em que a glória de Deus se manifeste. Tem um escritor famosíssimo, ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Talvez você já tenha conhecido ele, chama-se C.S. Lewis. Ele era um irlandês do século passado, e ele disse uma coisa linda, ele disse assim, ó, certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Terceira coisa, qual é o tempo e a duração para a manifestação da glória de Deus? Final do verso 21. Por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Nós fazemos parte de uma geração e temos uma missão. Basicamente é assim. Você já assistiu atletismo, corrida de revezamento? Você tem um bastão, corre 100 metros, 200 metros e passa o bastão para o corredor seguinte. O corredor seguinte pega o bastão e mais adiante passa para o corredor seguinte. E assim vai até que cheguem à linha de chegada. Mais ou menos isso que tem acontecido ao longo dos séculos. Uma geração passou o bastão a outra, que passou o bastão a outra, que passou o bastão a outra. E esse bastão agora está nas nossas mãos. A minha oração é que nós possamos cumprir muito bem o nosso papel e passar o bastão para a próxima geração. Tem uma frase de um homem chamado Kers von, interessantíssima sobre isso. Ele disse assim, ó, nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus, mas podemos viver de tal modo que nossa vida contribua para que outros possam, ou para que outros também possam contemplar a sua glória. Escute que coisa linda é isso aqui, ó. Eu não sei quantas gerações já se passaram desde que Paulo escreveu esse texto, mas ele orou por mim e por você.
e por todas as gerações que ainda virão, para que nós pudéssemos cumprir com eficácia o nosso papel. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Já contei essa história aqui na igreja. Permita-me contar uma vez mais. Conta a história que um homem sem pernas, ele entra na igreja e vem se arrastando pelo corredor até chegar ao púlpito. As pessoas ficam impressionadas com seu esforço e todas ficam em silêncio, observando tão somente aquele rapazinho sem pernas que entrou. O homem sem pernas chega diante do púlpito e faz uma pergunta ao pastor. Todos ouvem, porque o silêncio era total. Ele disse assim: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem metade do corpo? O pastor respondeu com as seguintes palavras: sim, responde o pastor, Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Não sei se isso é verdade, mas conta a história que a famosa cantora e atriz Marilyn Monroe, em um determinado show, ela foi visitada por um dos maiores evangelistas, talvez o maior evangelista do século passado. Seu nome era Billy Graham. Diz que num dos seus shows, Billy Graham a visitou e simplesmente teve a oportunidade de falar do evangelho de Jesus Cristo para Marilyn Monroe. Depois de pregar o evangelho para ela, ela disse as seguintes palavras, depois de ouvir toda a mensagem do evangelho. Ela disse: eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, ela foi encontrada morta no seu apartamento. O que você mais precisa? É dinheiro? É não. O que você mais precisa é saber que você é dependente. Só a graça de Deus. O que você mais precisa? Saúde? É não. O que você mais precisa é entender que necessita de uma pessoa, só Jesus, por meio da fé. O que você mais precisa é de poder, conhecimento? É não. O que você mais precisa é entender que deve ser habitado por Ele, estar arraigado e alicerçado nele, compreender e experimentar do seu doce amor. E à luz dessa verdade, à luz de todas essas informações, o que você mais precisa? Você mais precisa entender que é tão somente um instrumento nas mãos dele nessa terra. O que você mais precisa? De uma casa, de um carro? É não. O que você mais precisa é viver por um propósito, é ter um sentido na vida. É você entender que você deve viver para a glória dele, amando a ele acima de todas as coisas. O que você mais precisa, sabe o que é? É entregar-se a ele por inteiro. Particularmente, ou como igreja congregacional Zona Sul, nos entregarmos a ele por inteiro. E deixa eu dizer a última frase, citando uma vez mais o príncipe dos pregadores, o inglês Spurgeon. Ele disse: como o calor próximo do sol é mais intenso, assim é a felicidade mais junto a Cristo. Longe de Cristo é tudo engodo, ilusão. Como disse Richard Sibbes, as coisas desse mundo são como água salgada. Quanto mais você bebe, mais você tem sede. E é por isso que você vai buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sabe por quê? Não sacia. Como o calor mais próximo do sol é mais intenso, assim a felicidade colada a Cristo. É dele que você mais precisa. Baixe sua cabeça. Convido o grupo para vir.